caminho do Mestre consiste em dar o melhor de si e usar a si próprio como medida para julgar os outros. Isso é tudo. Pode-se explicar coisas grandes para quem quer ser grande, mas não para pessoas pequenas. Veja o rio. Tudo flui sem cessar, dia e noite. Aos 15 anos, dediquei-me de coração a aprender. Aos 30, tomei uma posição. Aos 40, livrei-me das dúvidas. Aos 50, entendi o decreto do céu. Aos 60, meus ouvidos foram sintonizados. Aos 70, segui o meu coração sem passar dos limites. Estas são as coisas que me causam preocupação. Não conseguir cultivar a virtude, não conseguir ir mais fundo naquilo que aprendi, incapacidade de, quando me é dito que é certo, tomar uma atitude e incapacidade de me reformar quando apresento defeitos. Aqueles que nascem com conhecimento são os mais elevados. A seguir vêm aqueles que atingem o conhecimento por meio do estudo. A seguir vêm aqueles que se voltam para o estudo depois de terem passado por dificuldades. No nível mais baixo estão as pessoas comuns, por não fazerem esforço algum para estudar, mesmo depois de terem passado por dificuldades. Não nasci com conhecimento, mas por gostar do que é antigo, apressei-me em buscá-lo. Eu transmito, mas não inovo. Sou verdadeiro no que digo e devotado à antiguidade. Pode ser que existam pessoas que consigam algo sem saber nada, mas não sou uma delas. Ouvir muito, selecionar o melhor, testemunhar e registrar. Esse ainda é o melhor meio de estudar sem nascer sabendo. Não sou sábio nem perfeito, mas como eu deixaria de buscar isso? Nunca me canso de ensinar essas coisas. Vou lhe contar o que há para saber. As virtudes da sabedoria. Ren, humanidade, altruísmo. Li, ou cortesia ritual. Zi, conhecimento ou sabedoria moral. Shin, integridade. Zing, fidelidade. I, justiça, retidão, honradez. Vencer-se a si mesmo e restaurar as relações sociais é o que se chama humanidade. Se dia a dia nos vencermos a nós mesmos e assegurarmos as relações sociais, o mundo todo se retornará ao humano. Trazemos uma natureza ferida. Para se alcançar a plenitude da condição humana, é-nos imposto grandes exigências éticas. Ninguém as possui, mas todos a podem e devem alcançar. Haja antes de falar, e, portanto, fale de acordo com os seus atos.
A sinceridade é o princípio e o fim de todas as coisas. Sem sinceridade, nada seria possível. Estabeleça como princípio norteador dar o melhor de si mesmo pelos outros e ser coerente com aquilo que diz. E vá onde há retidão, então você estará exaltando a virtude. Quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo. Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas. Os homens de antigamente estudavam para aprimorar a si próprios. Os homens de hoje estudam para impressionar os outros. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. É preciso que o discípulo da sabedoria tenha o coração grande e corajoso. O fardo é pesado e a viagem é longa. Não importa o quanto você vá devagar, desde que não pare. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Onde quer que você vá, vá com todo o coração. A maior glória não é ficar de pé, mas levantar-se cada vez que se cai. Quem pretende ter felicidade e sabedoria ao mesmo tempo, deve se acostumar com as mudanças frequentes. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. A pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, nem o homem aperfeiçoado sem provação. É durante as trevas que podemos enxergar se a nossa luz é verdadeira. Nas adversidades é que nossa virtude é provada e conhecemos a verdade de quem nos tornamos. Lembre-se de como você agiu nos tempos difíceis para descobrir em que grau sua raiz é virtuosa. O homem virtuoso não deixa de praticar o bem em nenhuma circunstância. Ele é virtuoso quando tudo o favorece, e o é também quando tudo lhe é obstáculo. Há homens que pedem a saúde para juntar dinheiro, e depois pedem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente. De tal forma que acabam por nem viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. O homem pequeno pensa que pequenos atos de bondade não trazem nenhum benefício e não os pratica, e que as pequenas ações do mal não fazem mal e não se abstém delas. Consequentemente, sua maldade se torna tão grande que não pode ser escondida, e sua culpa tão grande que não pode ser perdoada. A virtude da humanidade consiste em amar os homens, a prudência em conhecê-los. Veja os meios que um homem emprega, observe o caminho que ele toma e examine a circunstância em que ele se sente confortável. Como poderia o verdadeiro caráter de um homem esconder-se?
Quando conhecer alguém melhor do que você, dirija seus pensamentos para tornar-se igual a essa pessoa. Quando conhecer alguém tão bom quanto você, olhe para dentro e examine a si próprio. Dizer que você sabe quando você sabe e dizer que não sabe quando não sabe, isso é conhecimento. Conhecimento real é saber a extensão da própria ignorância. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Não se preocupe por não ter um cargo oficial. Preocupe-se com as suas qualificações. Não receie ser desconhecido. Receie ser incompetente. Não se preocupe porque ninguém aprecia suas qualidades. Procure ser merecedor de apreço. Não se preocupe se os outros não o compreendem. Preocupe-se com o fato de você não compreender os outros. Não é quando os outros falham em apreciar as suas habilidades que você deveria ficar incomodado, mas antes, quando você falha em apreciar as habilidades dos outros. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Ame a todos, sem distinção. Firmeza, devoção, simplicidade e silêncio. Isso nos aproxima do humanismo. Não imponha aos outros aquilo que você não deseja para si próprio. Exija muito de si e pouco dos outros, e isso lhe trará sossego. Quando a natureza de alguém prevalece sobre a educação recebida, o resultado será uma pessoa intratável. Quando a educação prevalece sobre a natureza, o resultado será uma pessoa pedante. Apenas uma mistura bem equilibrada das duas resultará em cavalheirismo. Nas suas relações com o mundo, o cavalheiro não é rigidamente contra ou a favor de nada. Ele fica do lado daquilo que é justo. Enquanto o cavalheiro acalenta o bom governo, o homem vulgar acalenta sua terra natal. Enquanto o cavalheiro acalenta respeito pela lei, o homem vulgar acalenta um tratamento generoso. O cavalheiro entende o que é moral, o vulgar entende o que é lucrativo. O cavalheiro tem a mente tranquila, enquanto o homem vulgar está sempre tomado de ansiedade. O cavalheiro ajuda os outros a perceberem o que há de bom neles. Não os ajuda a perceberem o que há de ruim. O homem vulgar faz o contrário. O cavalheiro fica à vontade sem ser arrogante. O homem vulgar é arrogante sem ficar à vontade. O cavalheiro come sem exagero, mora em um lugar simples, dedica-se ao trabalho, fala com cuidado e busca boas companhias. Uma pessoa assim gosta mesmo de aprender. Um cavalheiro coloca todo o seu coração no caminho. Se ele se envergonha das roupas ou da comida, ele não é sério. Um cavalheiro que é apegado ao conforto não merece ser chamado de cavalheiro. O cavalheiro não fica triste nem assustado.
Ele tem a consciência livre. Por que deveria ter tristeza ou medo? Seja fiel, leal, estudioso. Ande no caminho. Não vá onde há desordem. Não more onde há tumulto. Apareça quando o caminho vier para ficar. Oculte-se quando o caminho for perdido. O progresso do cavalheiro é para cima. O progresso do homem vulgar é para baixo. O cavalheiro vê o todo. O homem vulgar vê as partes. Aquilo que um cavalheiro procura, ele procura dentro de si próprio. Aquilo que um homem vulgar procura, ele procura nos outros. O cavalheiro teme 3 coisas. Teme o decreto do céu, teme grandes homens, teme a palavra dos sábios. O homem vulgar, sendo ignorante do decreto do céu, não o teme. Trata grandes homens com insolência e as palavras dos sábios com ironia. Há 9 coisas às quais o cavalheiro deve dedicar seu pensamento: enxergar claramente ao usar os olhos, escutar acuradamente ao usar os ouvidos, ter uma atitude cordial, ter um comportamento respeitoso, ser consciencioso ao falar, ser reverente ao cumprir seus deveres, buscar conselho quando estiver em dúvida, prever as consequências ao ficar com raiva e, à vista de uma vantagem a ser obtida, saber o que é correto. Não se pode senão concordar com palavras exemplares, mas o importante é retificar a si mesmo. Nada posso fazer com um homem que concorda com esses preceitos, mas que não retifica a si próprio. Ou com um homem que fica lisonjeado, mas que não reforma a si próprio. Não se pode senão ficar satisfeito com palavras elogiosas, mas o importante é reformar a si próprio. Aprende a viver bem, e bem saberás morrer.
Quem de manhã compreendeu os ensinamentos da sabedoria, à noite pode morrer contente. O céu é o autor da virtude que há em mim. Se não se respeita o sagrado, não se tem nada em que fixar a conduta. Se eu pudesse em uma frase resumir todos os meus ensinamentos, eu diria: nunca deixe o mal dominar seus pensamentos. Quem se modera raramente se perde. O homem que é firme, paciente, simples, natural e tranquilo está perto da virtude. Na paz e tranquilidade do seu ser, encontras as respostas para todas as suas dúvidas e inquietações. O silêncio é um amigo que nunca trai.